O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O teto estava especificado na lei que instituiu o programa Desenrola, sancionada em outubro. Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é o economista Renato Chaves. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes. Renato, o que essa determinação ela representa? O que determinar um teto de 100% significa para o consumidor? Isso significa, na prática, algo que parece ser positivo. Isso significa que a sua dívida ela não pode dobrar por causa de juros. Dizer que o máximo que a dívida pode chegar é 100%, quer dizer que você só pagaria no máximo sua dívida mais a sua dívida, então 2 vezes sua dívida. Isso parece ser bom, assim, para todo mundo, né? Mas isso pode ter sim um efeito ruim, que é basicamente diminuir a oferta de crédito no Brasil, principalmente o crédito na ponta, que é o crédito para consumo. Tem que tomar cuidado com isso. Qual o impacto que essa medida ela deve representar para o endividamento brasileiro? O que isso pode representar nesse nível de inadimplência? Olha, ela pode representar, sim, uma diminuição do endividamento, que são coisas diferentes, né? Endividamento todo mundo tem, é normal. Existe qualidade de endividamento para, se for o caso de consumo ou de investimento, mas existe também inadimplência, que é quando a dívida não é paga no prazo, aí se torna inadimplente. Isso é uma martelada que o governo quer dar na dívida do cidadão comum. E apesar de ser uma boa intenção, não dá para julgar uma política pela intenção, e sim pelos resultados. O problema aqui se dá na oferta de crédito, que é o outro lado da moeda que muita gente não conhece. A gente sabe muito bem no Brasil, desde os anos 90, que fixar o preço de alguma mercadoria não é uma boa ideia. A mercadoria some da prateleira, porque um determinado preço pode não ser vantagem ofertar o bem. Se a gente pensar em juro também como isso, como custo ou preço do dinheiro, fica claro que pode ser que instituições financeiras não queiram mais dar crédito, dado o risco que elas vão ter que correr de receber de volta e também não poderem deixar a dívida crescer por causa de inadimplência. Então, a gente aqui no Brasil tem essa mau costume de tentar, em vez de atacar a coisa pela raiz, a gente atacar o sintoma em vez da doença, né? Colocando dessa forma. Então, a gente prefere ter leis como essa, que tentam baixar o endividamento na martelada, em vez de tentar entender por que o brasileiro se endivida tanto, ou mais do que deveria, e acaba se tornando inadimplente. Então, Renato, o senhor acredita que essa medida ela pode acabar reduzindo a oferta de crédito e, assim, as empresas de cartão de crédito não achariam o público brasileiro tão interessante? É isso? Seria o banco também, porque não é só necessariamente cartão de crédito, né? Cartão de crédito é uma via de crédito. Também tem empréstimos consignados, empréstimos pessoais, instituições financeiras e grandes bancos. Tanto que eles não tiveram um acordo, não conseguiram chegar a acordo. A forma como a lei foi escrita, ela leva em consideração o modelo que é usado no Reino Unido, tá certo? Que é justamente esse não poder dobrar. Só que o Reino Unido tem uma economia bem diferente da nossa, bem mais sólida. O mercado de crédito, porque crédito também é um mercado, crédito pode ser considerado um bem, como uma geladeira ou qualquer outra, que você pode transacionar. Lá é muito mais desenvolvido, tem mais bancos oferecendo. E quanto mais bancos, mais concorrência, menor o preço. Nesse caso, como o preço do dinheiro é o juro, também menor o juro. Aqui não, aqui é uma economia completamente diferente e que é muito mais difícil de reaver, no caso, pela ótica da instituição financeira, o dinheiro que ela emprestou, se houver inadimplência. Aqui no Brasil é isso. É por isso que o juro aqui é tão alto, também é por causa do medo de não conseguir reaver o que foi emprestado. Então, chegar na martelada, apesar de parecer uma boa ideia, pode causar escassez de crédito. Isso não é bom, isso é justamente o que o governo não quer. A ideia que o governo tem, e uma ideia até interessante, é diminuir o endividamento das pessoas de alguma forma que elas possam voltar a consumir. Porque o crédito, ele é o principal motivo o principal veículo pelo qual o cidadão comum consegue adquirir linha branca, veículos, imóveis que geram mais emprego e giram a economia. Então, a ideia é boa, mas talvez a implementação não tenha sido muito boa, não. E, Renato, para a gente encerrar, mudando um pouquinho de assunto, além da decisão sobre os juros, o Conselho Monetário Nacional também instituiu a portabilidade do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, que vai entrar em vigor a partir de 1º de julho, né? O que isso representa para o consumidor? O que é que significa essa decisão? Pronto, essa é uma ideia boa. Por quê? Porque ela tenta melhorar a forma de concorrência. Tem que lembrar o seguinte, a gente que tem dívida, cartão de crédito, quer que seja, para a gente é uma dívida, mas para outra pessoa isso é um ativo. No caso, o outro lado, a operadora de cartão, o banco, ela vai receber uma grana. Então, como em qualquer contabilidade básica, se alguém paga, alguém recebe. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte, você tem uma dívida, mas você tem um bem qualquer, sei lá, uma cadeira ou uma mesa, você queira vendê-la para quem paga mais. Sua dívida também pode ser repassada para, no caso, quem recebe menos de você, é o raciocínio inverso. Então, portabilidade é meio que uma venda de dívida para outra instituição financeira com taxas melhores, com algum perdão da dívida, talvez, ou com prazo melhor. Isso é bom porque aumenta a concorrência no mercado de crédito, que é muito pouco desenvolvido no Brasil. Então, é uma ideia boa e eu acho que vai ter bons frutos.
Muito obrigada pela sua entrevista, Renato. Sempre à disposição, feliz ano novo, grande abraço. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o economista Renato Chaves, que explicou um pouco sobre a decisão do Conselho Monetário Nacional, que instituiu que os juros da dívida do rotativo do cartão de crédito e da fatura parcelada serão limitados a 100% da dívida a partir de 3 de janeiro. E também trouxe informações sobre a instituição da portabilidade do saldo devedor da fatura do cartão. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.